Então, né? Se você tem ansiedade social e comete esses 3 erros, você vai continuar tendo ansiedade social até aprender. Olá, você acaba de embarcar no Expresso Psicologia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rondinelli Nascimento, psicólogo clínico, e hoje nós vamos conversar sobre os 3 principais erros das pessoas que têm ansiedade social. Então, se você tem esse problema ou conhece alguém que sofre com isso, pega aí teu cafezinho e vem conosco. Bom, nós vamos conversar aqui sobre os 3 principais erros e eu gostaria de deixar bem claro antes dessa conversa que eu falo com a minha experiência na prática com os sintomas desse transtorno. Eu já tive a minha história com esse transtorno, com a questão da ansiedade social. Já contei essa história em um dos vídeos aqui no canal, então você pode ver. E também tenho uma experiência clínica no tratamento de muitos pacientes que têm ou tiveram ansiedade social. Então eu vou trazer aqui os 3 principais erros que eu cometia e que os meus pacientes cometem antes do início do tratamento e que fazem com que as pessoas que têm ansiedade social se mantenham e se perpetuem e cronifiquem neste transtorno. Fica aí. Antes de tudo, já dá o like aí no vídeo, né? Não espera até o final para você dar o like, senão você vai esquecer. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso vai fortalecer o nosso trabalho. Então vamos lá para os erros que as pessoas que têm ansiedade social cometem. Então, o primeiro erro, e esse é o principal, é o mais importante, então eu vou entregar o ouro para vocês logo de cara, é a questão da evitação de situações sociais e de desempenho. Vamos lembrar que o transtorno de ansiedade social é uma ansiedade, é um dos tipos de transtorno de ansiedade que acontece especialmente em situações sociais e de desempenho. Então, você tem os sintomas de ansiedade, taquicardia, sudorese, falta de ar, tudo isso nos momentos de situação de desempenho ou situações de exposição social. Quando você vai conversar com uma pessoa que não conhece ou quando você vai apresentar um seminário diante de uma turma, por exemplo, às vezes quando você vai ligar, fazer uma chamada telefônica, quando você vai falar com um atendente, quando você vai falar com a recepcionista no consultório. Isso pode causar muita ansiedade nas pessoas que têm ansiedade social. Quem tem ansiedade social e está me assistindo agora, deve lembrar dos momentos e das situações sociais que causam mais ansiedade. Então, a gente está falando aqui de um medo de exposição que faz com que a gente tenda a evitar essas situações sociais. Então, se a gente está falando que a ansiedade social tem a ver com o medo de você se expor a uma situação social, faz sentido que você entenda que quanto mais você evita certas situações sociais, maior a probabilidade de você estar criando um monstro contra o qual você não tem forças para lutar. Então, toda vez que você evita uma situação, você aumenta aquela situação, você aumenta o medo, né, a resposta de medo. Porque vamos entender uma coisa aqui. Existe uma região no cérebro chamada amígdala, faz parte do sistema límbico que controla ali, que rege as nossas emoções. E essa região, ela está relacionada, ela tem uma função ali no cérebro, que é funcionar como uma região responsável pela detecção de situações perigosas, de situações ameaçadoras, de situações que possam te causar algum risco. Risco de vida, risco de escrutínio, de passar vergonha ou coisa do tipo. Então, toda vez que você passa por uma situação em que você tem a possibilidade de ser escrutinado ou é um perigo real, né, um perigo de verdade, essa região ela ativa e acaba controlando outras regiões do cérebro e fazem com que você tenha respostas que você não gostaria de ter. E a principal resposta é a resposta emocional de medo, que causa a resposta neurofisiológica de luta e fuga. Então, você detecta uma situação de perigo, vamos dar um exemplo aqui, uma cobra. Você vê uma cobra, a amígdala identifica através do córtex visual, da ligação com o córtex visual, que aquilo ali é uma cobra. Você precisa reagir diante do perigo iminente que é se deparar com uma cobra a princípio, e aí ela dispara todos os neurotransmissores, todos os hormônios necessários para que haja essa reação. E a principal emoção envolvida na resposta a essa situação é o medo. Então, a amígdala ela é fundamental porque ela vai detectar esse perigo e injetar, digamos assim, medo em você para que você responda de maneira rápida àquela situação. Cada vez que você se depara com uma situação de perigo e
não enfrenta ela, você estará dando respaldo à sua amígdala para estar cada vez mais sensível àquela situação de perigo. Tudo que a gente pratica, a gente se torna bom, a gente ganha excelência, e com a nossa amígdala não é diferente. Então, todas as vezes que você foge de uma situação social, que você foge de uma situação de desempenho, você está aumentando a sensibilidade da sua amígdala àquela situação, e cada vez que você chegar mais perto daquela situação, ela vai injetar cada vez mais medo em você e vai fazer você fugir. Como é que a psicologia diz que a gente precisa fazer diante dessas situações? Se evitar aquela situação causa mais medo, não evitar e enfrentar causará cada vez menos medo, porque vai acontecendo aí o sistema de dessensibilização da amígdala. A sua amígdala, cada vez que você enfrenta um pouco daquela situação, vai se tornando cada vez mais sensível àquela situação. Imagina o que é, por exemplo, um gato quando chega num ambiente novo, né? Se você tem gato, você sabe como é que é o gato quando chega no ambiente novo. Tudo é novo, nada ele conhece, tudo é ameaçador, portanto. Então, a amígdala vai estar extremamente ativada naquele momento. O gato, ele tem um impulso de explorar. Então, ele dá um passo, ele dá outro passo, ele olha, ele examina. E à medida que ele vai examinando e olhando e enfrentando aquela situação e entendendo que aquilo ali não necessariamente causa perigo, é algo perigoso, a amígdala vai ficando cada vez mais sensível àquele ambiente e vai liberando o gato para ir atrás daquilo que ele quer, que é explorar e dominar o ambiente. Então, o primeiro erro que a gente comete é evitar as situações sociais e as exposições, porque isso vai aumentando naturalmente o nosso medo. É muito importante entender isso. Essa é a primeira lição relacionada ao enfrentamento da ansiedade social. Só que aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente pular numa piscina de aranha se a gente tem aracnofobia? É claro que não. É por isso que essa dessensibilização da amígdala precisa ser uma dessensibilização sistemática. Ou seja, você dará pequenos passos em direção à sua exposição. Então, seja em exposição social, em exposição de desempenho, a gente vai trilhar uma escala e uma escada de exposição em que você vai alçando cada vez mais degraus, mais pequenos degraus na sua vida e na sua trajetória em busca do enfrentamento e da cura, né, desse transtorno de ansiedade social. Você precisa encontrar uma forma de enfrentar os seus medos para que você dessensibilize a sua amígdala diante dessas situações. Um outro erro que a gente comete, seja em situações sociais, em situações de desempenho, é não estar preparado para essas situações. Imagina o que é uma pessoa que tem ansiedade social. Ela acredita, ela jura que as outras pessoas que apresentam bem um seminário, ou as outras pessoas que conversam com pessoas desconhecidas naturalmente, ela jura que essas pessoas são simplesmente desenroladas, que elas nasceram para isso, que elas têm a capacidade inata de conversar e de apresentar. E isso acontece porque o primeiro passo, o primeiro erro é cometido desde sempre. Você tem muita dificuldade de se expor, então você tem muita dificuldade de aprender. E se você não aprende, você não está preparado diante das situações sociais que aparecerão. Então, as pessoas que são, em tese, desenroladas, são pessoas que talvez um dia não foram desenroladas, mas não foram tão sensíveis aos sentimentos relacionados a uma exposição e puderam se expor mais, puderam treinar mais, puderam desenvolver mais as suas habilidades sociais para enfrentar os medos possíveis que enfrentavam quando começaram a se expor. Então, estar preparado é um recurso que você precisa lançar mão hoje, porque no passado você dispensou, porque você acabou evitando o máximo de situações que podia. Então, esse segundo erro ele é cometido no presente, talvez por um entendimento errado do que foi o seu passado. Quando você vai enfrentar uma situação social, quando você vai enfrentar uma situação de desempenho, você precisa estar preparado, você precisa estar com o conteúdo, você precisa estar com as suas habilidades, com os seus gestos na ponta da língua, digamos assim. Por isso que na terapia da ansiedade social, a gente tem muito roleplay, a gente tem muito treinamento, a gente treina o tempo todo, treina as interações que são importantes, treina os seminários,
entende quais são as melhores formas de apresentar um seminário, quais são as melhores formas de interagir com alguém, a gente ensaia, porque todas essas faltas que ficaram no passado, que a gente não treinava, que a gente não fazia, que a gente fugia, que a gente evitava, repercutem no nosso comportamento hoje e na sensibilidade da nossa amígdala hoje. E, portanto, a gente encontra como um recurso principal a preparação e o fato de você estar afiado para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Então, esteja preparado. Por quê? Uma pessoa desenrolada é uma pessoa preparada, seja pelo agora, ou seja pelo passado de preparação. Outro ponto, e o último, altas expectativas diante das exposições. Eu nem sei se eu preciso desenvolver tanto aqui. Esse é um problema cognitivo, é um problema de crença. Talvez seja o principal problema cognitivo. As pessoas que têm ansiedade social, elas têm altas expectativas sobre o seu desempenho, sobre a sua performance, sobre o seu jeito de falar e o seu jeito de agir e se comportar diante das situações de exposição social. Então, uma pessoa que vai flertar com alguém e vai tentar conquistar alguém, ela não pode ser uma pessoa simples, ela não pode ser uma pessoa tranquila, ela não pode errar, ela não pode gaguejar. Então, quando uma pessoa que tem ansiedade social vai flertar com alguém ou vai tentar conquistar alguém, ele jura que precisa ser o próprio Hit, o conselheiro amoroso. Aquela pessoa desenrolada, aquela pessoa boa praça, aquela pessoa que sabe exatamente aquilo que está fazendo. Ele tem que ser num nível muito alto, né? Numa alta performance de conquista, de sedução, de conversa. Ele precisa ser bom. Ele não aceita gagueira, ele não aceita ser uma pessoa normal, uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa que pode eventualmente esquecer de alguma palavra. Por outro lado, quando você tem uma situação de desempenho, quando você precisa apresentar um seminário, dar algum tipo de palestra, se você não for o Barack Obama, se você não falar igual ao Mário Sérgio Cortella ou igual ao Luiz Felipe Pondé, ou se você não tiver a performance do Clóvis de Barros Filho ou o raciocínio do Leandro Carnal, então não tá legal, tá ruim. Eu não gostei. Se você for uma pessoa simples, uma pessoa que tem ali as suas limitações, que tem os seus gaps de pensamento, você não acha que pode enfrentar aquela situação. Então, essas altas expectativas, elas são extremamente prejudiciais. O ansioso social acredita que precisa já estar pronto para uma situação social e ou de desempenho. Então, não tem como você vencer a sua ansiedade social se você não vencer essas altas expectativas e entender que você precisa começar com pequenas expectativas, com baixas expectativas e ir subindo gradualmente na sua vida, no seu desempenho, nas suas exposições. Esse é um ponto também extremamente importante. Esses foram os principais erros que eu trouxe para vocês, né, relacionados à ansiedade social e de desempenho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o teu comentário, deixa aí o teu feedback, que é muito importante para enriquecer o nosso canal. Fica bem, até a próxima e tchau.